Eles dizem que fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Eu acredito nisso. Nossas conquistas superaram nossa imaginação. Nossas criações deixaram todos maravilhados. Mas nossos corações não são puros. Então, na procura pela grandeza, construímos nosso império sobre a morte e o sofrimento. E o mundo que fomos moldando nunca poderia durar. No final, trouxemos a ira sobre nós mesmos para expiar a corrupção. E eu estava lá. Os céus se abriram e chovia fogo do céu. Eu vi um novo líder se levantar das cinzas, prometendo a paz. Mas somente a morte veio. Agora, enquanto o mundo trava uma guerra, eu me escondo. Enquanto muitos são massacrados. Haviam aqueles que sabiam que esses dias viriam, após o arrebatamento, falando de profecias e sinais. Estamos andando para ter um governo mundial. Por isso que estou aqui. Para avisá-los como o mundo realmente acaba. O início do fim. Versão brasileira Locutare. Tudo isso pode ser muita informação para digerir, mas para mim, o mundo já acabou. Bom, o mundo que você conhece, na verdade. Me lembro dos boatos sobre novas ordens mundiais e o fim dos dias. Claro, quem poderia acreditar numa tolice dessas? Foi o que eu pensei. O mundo queria mudanças. Queria uma nova era de paz. Quem diria que ao buscar isso, seríamos conduzidos ao que mais temíamos? Agora, tudo que eu amava se foi. E agora só tenho apenas um propósito: entregar uma mensagem. Dar testemunho sobre a verdade. Eu sei, apenas te contar não é suficiente. Nunca foi. A verdade. Quem é que havia uma vez perguntado o que é a verdade enquanto estava diante dele? Nada muda nunca. Então, te direi o que seu futuro lhe reserva. E farei o meu melhor para provar que essa é a verdade. Não faz muito tempo, onde você está agora, havia uma mensagem, um aviso que me assombra ainda hoje. Um número maior de pessoas deveria ter ouvido. É desse jeito que tudo começou. Como é que o mundo acabará? Esse debate já foi muito saturado por vários noticiários, vários pontos de vista e opiniões, consumidos por um mesmo barulho. Para alguns, esse assunto é absurdo. Para outros, a resposta é clara. Milhões de pessoas avistam profecias bíblicas antigas como resposta ao que está por vir no destino da humanidade.
Independentemente do que acredita, o debate em si tem visto um ressurgimento por causa de conflitos globais sem precedentes e instabilidades. Com isso, no entanto, há uma claridade, que a combinação há muito tempo esperada de eventos proféticos destinados a iniciar o fim da nossa era não são apenas verdadeiros, mas finalmente começaram. Muitas pessoas concordam que o mundo como conhecemos acabará um dia, mas não no tempo deles. E mesmo que o fim estivesse por perto, nunca poderia ser provado, certo? Então, por que milhões de pessoas ao redor do mundo ainda insistem que o fim está próximo? Será que são ingênuos ou enganados por pontos de vista religiosos distorcidos? Ou há um entendimento mais profundo? Ou atos verdadeiros enterrados nessa geração que são tão profundos que mudaria a forma como entendemos tudo? Mas, mesmo que essa evidência existisse, suas evidências seriam ouvidas, mas esquecidas. Com frequência, quando ouvimos sobre profecias bíblicas ou fim dos dias, conforme encontrado em escrituras antigas, como no livro do Apocalipse ou os pergaminhos do Mar Morto, muitos já possuem noções pré-concebidas bem enraizadas. Afinal, já não ouvimos tudo isso antes? Qualquer coisa nova seria, sem dúvidas, apenas mais uma afirmação relacionada a algum evento astrológico ou uma data rara, como um prenúncio para o fim. E não é difícil de entender porque muitos têm essa percepção com ondas infinitas de informação e mídia, que são absorvidas por uma sociedade desestabilizada à procura de gratificação instantânea. Organizações e empresas de notícias competem para obter uma parte maior das ações através de manchetes sensacionalistas e alegações que resultam em tópicos complexos, sendo divididos em explicações secundárias, alegações merecedoras de ser viral, que normalmente parecem assim. Nações começam nova corrida armamentista em preparação à guerra nuclear global. Especialistas proféticos apontam para o sinal celestial que indica o fim dos tempos. O início do fim. Porões de sobrevivência é um grande negócio agora, um seguro para o fim. Especialistas dizem que as erupções solares trarão aflições. Acabando com a vida como conhecemos, relatos de uma radiação massiva. Milhões se preparam para uma catástrofe. Esse bug trará o colapso. Este eclipse pode detonar o gatilho, o começo do fim. A pandemia global só aumenta. Sociedade em colapsos. Planeta X descoberto. Alguns dizem... Bilhões olham para os céus. O calendário maia prevê que o mundo acabará em 2012. As profecias maias, obviamente, em 2012 o mundo não acabou, então você olha essas coisas e são tão vagas, prolixas, mas como uns mapas astrais. E aí está o problema. A onda infinita de alegações que foram gravadas nas mentes do público enquanto bilhões assistem eventos previstos e datas indo e vindo. Ainda assim, a vida continua como sempre. Mas também existem reivindicações de indivíduos infames como Nostradamus, um físico francês que viveu durante o século XV, que muitos hoje atribuem o crédito de ter previsto a ascensão de Hitler. Com certeza ele entrega alguma forma de credibilidade à ideia genuína de profecia. No mínimo, o mesmo nível de credibilidade que popularizou muito das profecias bíblicas, certo? Na verdade, muitos especialistas discordam. E eu diria Nostradamus, por exemplo. Ele fala numa generalidade muito ampla de coisas que vão acontecer. Eu posso dizer o mesmo. No futuro, um homem ascenderá e obterá esse poder incrível e fará isso e aquilo. E se eu chegar, sei lá, 50% disso, as probabilidades são ótimas. Bom, ele profetizou isso. Mas a Bíblia não faz isso. Ela te dá especificações do que vai acontecer.
O que faz as profecias bíblicas tão diferentes é a precisão, e as encontramos na Bíblia. E o que é interessante ao estudarmos as profecias bíblicas é que você é capaz de descobrir muitas coisas. Muitas das profecias já aconteceram, e quando olhamos para as previsões ou para as tais profecias dessas outras religiões, claro, você pode ter uma previsão aqui, outra ali, uma em 100, duas em 100, talvez 3 em 100. E essa é a maravilha da profecia bíblica. É que as profecias bíblicas é algo que você realmente pode estudar de forma científica, que na verdade se chama escatologia, que a Bíblia alega que foi profético, e 27% da Bíblia é profética. Que as alegações que ela faz, elas realmente acontecem? É verdade o que a Bíblia tem a dizer? E então, é? Qual a diferença entre as previsões que vão e vêm sem se cumprirem versus o que foi predito nas antigas escrituras bíblicas? Previsões não bíblicas que a maioria conhece são normalmente feitas por indivíduos com bastante atenção do público devido ao seu sensacionalismo e abordagem simples. Há alegações relacionadas a uma data específica ou sinais no cosmos. Além dos exemplos anteriores, também havia aqueles que acreditavam que o mundo acabaria ao final do século XIX. E mais uma vez, alguns anos depois, no ano de 1910, com o surgimento do cometa Halley, que foi publicado como um sinal divino para o fim do mundo. Mas o que tudo isso tem a ver com profecias bíblicas? Na verdade, nada. Diferente das inúmeras previsões vagas feitas através dos séculos, as profecias bíblicas contêm uma tapeçaria complexa e sem precedentes de eventos cronológicos em detalhes, que apresentam uma linha do tempo completa da humanidade, do início ao fim. Na verdade, as antigas escrituras completas contêm mais de 2.500 detalhes proféticos que foram gravados durante um milênio por 47 autores diferentes. Em realidade, os fatos são tão completos que é o registro contínuo mais antigo da história humana que existe. E, como resultado, continuam sendo estudadas por universidades e pesquisadores independentes ao redor do mundo. Diferente de qualquer outro registro, as escrituras precedem e sobrevivem através da ascensão e decadência de inúmeras civilizações, incluindo os antigos impérios babilônicos, egípcios e romano. Tão surpreendente quanto foi a preservação dos registros através das eras, também continuam provando ser impressionantemente corretos. Conforme arqueologistas continuam descobrindo novas ruínas descobertas por todo o Oriente Médio, juntamente com milhares de centenas de artefatos que fundamentam diretamente a história bíblica e complementam eventos proféticos. Com todas as profecias que se tornaram realidade relacionadas ao passado, vindo desde o livro da Gênesis, podemos ver o desenvolvimento da nação de Israel através dos séculos e as profecias se referindo ao Egito, profecias se referindo a várias coisas acontecendo no livro de Daniel. Você tem as profecias se referindo ao Império Grego e o Império Romano, que passou a ser, e elas foram realizadas com 100% de precisão. Todas elas foram. Apenas um exemplo do quão arrepiantemente corretos os eventos da linha do tempo são. Podemos verificar um aviso de que uma cidade em particular, a cidade de Tiro, seria completamente destruída por Alexandre o Grande, registrado 2000 anos antes de ser cumprido, com muitos detalhes. A cidade toda seria tão massacrada que se reduziria a pó. Jogariam todas as rochas ao mar. Agora, se você conhece um pouco da história de Tiro, sabe que Nabucodonosor veio e começou a cercar a cidade. Mas o que acontece é que enquanto o rei Nabucodonosor estava fora, atacando a cidade, o povo de Tiro decidiu que a única opção que tinham era mover a cidade toda para uma ilha fora da costa. Até que, finalmente, quando desistiram da cidade, Nabucodonosor conseguiu entrar e tudo se foi.
Tudo de valor tinha sumido. Agora, se você é um soldado do mundo antigo, uma das razões por que você luta não é pela sua pátria ou algo. Você quer aquelas placas de ouro e todas as outras maravilhas da cidade. Esse é o pagamento. Então, Nabucodonosor saiu de lá, se sentindo frustrado. O que aconteceu é que muitos anos depois, Alexandre tornou-se o rei e ele atacou Tiro. E, claro, eles não se renderam, então ele pegou todas as pedras que foram deixadas em ruínas daquela parte da cidade no continente. Ele pegou todas elas e jogou no mar para construir um quebra-mar. Assim, Alexandre o Grande poderia entrar na cidade. Não apenas cada detalhe aconteceu como foi previsto, mas a história secular confirma a plenitude desse evento, conforme a profecia foi cumprida em julho de 332 a.C. Isso é algo que é muito específico. Falando sobre o que acontecerá com uma cidade em particular, de uma maneira específica, não é essa extensa generalidade, sabe, do que pode acontecer, de que forma, que qualquer um possa criar essas extensas profecias. Os detalhes acerca de como a destruição de Tiro aconteceu não é exceção ao longo da antiga linha do tempo profética, mas sim uma regra. Mas até isso é a ponta do iceberg. A linha profética do tempo é tão detalhada e complexa em sua estrutura que os acontecimentos de muitos eventos dependem de profecias anteriores que precisavam acontecer primeiro. Como uma linha de dominós, se apenas um evento na linha do tempo não acontece, toda a sequência futura e cronológica de eventos e realizações se desfariam por completo. Nesse aspecto, não há outro registro como esse em existência em nenhum lugar do mundo. Mas para compreender o que tudo isso tem a ver conosco hoje, com o fim do mundo, primeiro temos que seguir a linha do tempo através de uma das sequências mais pesquisadas e surpreendentes de eventos proféticos que a história confirma indiscutivelmente que aconteceram e que ainda tem repercussão através da nossa cultura global e do cenário político de hoje. Uma sequência que começou por volta de 2000 anos, quando Jesus de Nazaré andou sobre a terra. Baseando-se em registros históricos, o nascimento e a vida de Jesus, segundo muitos pesquisadores acreditam, cumpriu por volta de 300 eventos proféticos e descrições dos antigos registros do Velho Testamento. Alguns foram gravados centenas ou milhares de anos antes que Jesus caminhasse por Jerusalém. Até os detalhes acerca de como ele seria executado foram previstos na linha do tempo profética por volta de 400 anos antes que as crucificações fossem inventadas. Foi durante o tempo de Jesus em Jerusalém que seus discípulos vieram a ele e perguntaram sobre o fim dos tempos. Eles sabiam que se ele realmente fosse quem dizia ser o Messias previsto, ele poderia dizer exatamente o que aconteceria aos impérios da terra, incluindo o próprio Israel. E de acordo com os registros antigos, Jesus respondeu a eles em detalhes chocantes. Ele nos contou coisas que irão acontecer no fim dos dias, no fim desta era. Na verdade, os discípulos apenas perguntaram a Jesus sobre qual era o sinal da sua vinda e do fim dos tempos. Ele começou a contar todos os sinais diferentes para observar. E o que Jesus previu não era o que eles queriam ouvir. Quando Jesus estava em Jerusalém, Jesus não falou para as pessoas sobre o crescimento do império, a nação governando a terra. Na verdade, uma das coisas mais alarmantes que Jesus falou aos judeus foi não somente que a destruição do templo aconteceria, mas que a nação israelense deixaria de existir, seria dispersa e destruída. Jesus não só proporcionou detalhes relacionados ao fim do mundo, falando de conceitos e mudanças globais acontecendo num futuro distante, mas ele também avisou sobre eventos que aconteceriam muito antes na nação de Israel em si. Ele previu a destruição completa de Israel
e a dispersão do povo judeu aos 4 cantos da terra. Um aviso terrível que muitos teriam certeza que nunca aconteceria. Mas quase 40 anos após a crucificação de Jesus, em 70 depois de Cristo, a profecia se cumpriu exatamente como ele havia dito que seria. A nação de Israel caiu por uma invasão do exército romano liderado pelo futuro imperador Titus. O templo judeu em Jerusalém, uma estrutura massiva de 16 hectares, foi completamente destruído sem deixar pedra sobre pedra. Assim como Jesus previu. E mais de 1 milhão de judeus foram massacrados durante o cerco à cidade. Um pequeno remanescente que restou de sobreviventes do povo judeu foi dispersado aos 4 cantos da terra. A nação de Israel foi tão dizimada pelas forças militares que, para todos os efeitos, a descendência judia foi considerada praticamente extinta. Mas, seguindo as regras estruturais da linha do tempo profética, havia muito mais nessa profecia. Décadas após a destruição de Israel acontecer, também foi previsto que muito tempo depois, Israel decairia no futuro, com mais destruição e deslocamento. Então, mais tarde, as pessoas se juntariam na terra original e a nação renasceria. Na verdade, o próprio Jesus, que frequentemente falava por parábolas, deu um exemplo através da imagem de uma figueira morta voltando à vida no início do fim dos tempos. Bom, tem uma profecia que Jesus nos deu e ele diz: aprenda a parábola da figueira. E ele fala sobre como essa figueira, quando você vê que ela começa a florescer, essa seria a geração que veria seu retorno. Uma afirmação muito significativa. Muitos estudiosos da Bíblia acreditam que o exemplo da figueira simboliza Israel. Então, o próprio Jesus está dizendo, quando vir essa figueira florescendo, voltando à vida, saiba que o meu retorno está próximo. Então, entendemos que a figueira, da qual Jesus falava, é de fato Israel. Dizem que quando eles voltarem, então serão os últimos dias, serão os dias do anticristo. A profecia prevê que o fim dos dias começará com o renascimento de Israel. Mas é claro, esse evento nunca poderia acontecer se a nação e as pessoas não forem dizimadas em primeiro lugar, apresentando mais evidência que contribui quanto à complexidade das antigas profecias. Mas se essa sequência de eventos já não fosse miraculosa por si mesma, detalhes proféticos adicionais relacionados a como o renascimento aconteceria é algo que deixaria qualquer um sem palavras. Em Ezequiel 37, você tem o Vale dos Ossos Secos, essa imagem de todos os ossos do povo judeu que foram espalhados e separados, voltando a se juntar como uma nação. Também temos a profecia em Isaías, que fala sobre como Isaías se assustou ao saber que, de alguma forma, a nação nasceria num único dia, se perguntando como isso aconteceria, como uma nação poderia nascer num único dia. Como se a perspectiva de uma nação dizimada, com seus remanescentes espalhados pelos 4 cantos da terra, poderia renascer, já não fosse difícil o suficiente crer, as profecias registradas há mais de 2000 anos claramente previram que esse renascimento aconteceria em um único dia. Aparentemente uma visão otimista, para se dizer o mínimo, mas certamente uma que nunca poderia acontecer, pois algo assim nunca aconteceu na história desse mundo. Não há país na história do mundo que tenha sido completamente destruído, espalhado entre todos os outros povos do planeta e que renasceu na terra natal de origem com o idioma original e com o legado original intacto. Mas após 800 anos, o impossível aconteceu. No dia 14 de maio de 1948, após o Holocausto e o fim da Segunda Guerra Mundial, a nação de Israel renasceu e o povo judeu mais uma vez tinha uma terra para chamar de lar. A ação foi expedida pelas Nações Unidas e foi a primeira e única vez que a ONU criou um novo Estado por votação da Assembleia Geral. Queremos ver a chegada da era quando podemos fazer as coisas em paz, que fomos capazes de fazer na guerra.
Se pudermos colocar... Então descobrimos que em 48, dia 14 de maio, Israel se torna uma nação de novo. Isso nunca aconteceu. Nunca uma nação esteve fora de sua terra por mais de 800 anos e então volta como um povo. Isso não acontece. Eles vão sendo assimilados e se tornam parte do resto do mundo. Mas por mais milagroso que esse evento foi, está longe da conclusão feliz que alguém poderia esperar. E é apenas um marco dentro da linha do tempo profético que continua até o fim dos dias, previsto como um sinal do que está por vir. Eu acredito que o maior sinal do nosso tempo é o renascimento do povo judeu. A última vez que houve tal coisa como Israel, Jesus Cristo em carne estava andando na terra. E há muitas profecias que falam que nos últimos anos, nos últimos dias, Deus reunirá seu povo dos 4 cantos do mundo. As profecias avisam que quando Israel renascer, todos os outros eventos restantes dentro da linha do tempo bíblica acontecerão durante o que é descrito como a última geração. Existem muitos professores e profecias bíblicas que acreditam que a geração que viu o renascimento de Israel, baseado na ilustração da figueira, eles acreditam que aqueles que viram o renascimento de Israel em 1948, que é aquela geração do povo que verá a volta de Cristo. O que é interessante sobre o Salmo 102 é quando o Senhor edificar a Sião, aparecerá em sua glória. Bom, Sião é um nome espiritual para Jerusalém. Jerusalém está sendo reconstruída agora. E o Senhor diz que ele aparecerá em sua glória enquanto Jerusalém é restabelecida, é reconstruída. E ele diz, isto será escrito para a geração vindoura. E aquela palavra hebraica que é usada e traduzida para o inglês, vindoura, significa a última geração. Significa o fim ou geração final. Então, de acordo com a linha do tempo profética, nossas horas finais já começaram, causado pelo renascimento de uma nação que rapidamente se tornou foco de conflitos globais. Então eu digo que essa geração, de forma alguma, passará até que todas essas coisas sejam cumpridas. E é por isso que olhamos para Israel como um grande sinal de que estamos nos últimos dias. Então, se, por exemplo, a definição da última geração é uma pessoa nascida no dia 14 de maio de 1948, todas essas profecias restantes se cumprirão antes do fim da vida dessa pessoa. Então, quanto dura o tempo de uma geração? Esse é um dos assuntos mais debatidos em escatologia entre pesquisadores que veem a antiga profecia definir uma geração nos últimos dias tendo por volta de 80 anos. E, em alguns exemplos, podendo chegar até 120 anos. Surpreendentemente, apesar das escrituras terem sido escritas há milhares de anos, esses prazos para uma geração parecem coincidir exatamente com o que a medicina moderna define como a duração máxima da vida de uma pessoa hoje, algo que não foi sempre comum. Por exemplo, apenas algumas centenas de anos atrás, durante a Era Medieval, a idade máxima era de apenas 35 anos. O que vemos se desenvolver é Israel como nação de novo. E é aí que está a chave. Eu não acredito que seja necessário uma posição de bem, são 80 anos, 20 anos, 40 anos, de 1948 ou 100 anos. É só entender que nós estamos nos últimos dias, porque Israel é uma nação de novo. Deus está reunindo os judeus de volta, do norte, do sul, do leste e do oeste. Por isso, se realmente estamos vivendo na última geração, conforme a profecia diz, então é lógico que estamos muito mais perto do fim do mundo do que a maioria das pessoas pensam. Existem por volta de 500 profecias futuras que estão se aproximando. Nós estamos esperando que essas profecias sejam cumpridas, essencialmente durante nossa existência, porque nós estamos na última geração,
Na verdade, estamos próximos do fim dessa última geração. Então devemos começar a ver a combinação dessas profecias agora acontecendo ao redor do mundo diante de nós. E não foi até que Israel se tornou uma nação em 1948 que muitas dessas coisas aconteceram. Se alinhar uma linha de dominós, Israel é aquela primeira peça, é aquele primeiro ponto que faz com que todas as outras profecias das Escrituras aconteçam. Das estimadas 2.500 profecias contidas na antiga linha do tempo bíblica, somente 500 delas restam para serem cumpridas. Então, o que exatamente está previsto? Essas profecias finais proporcionam uma sequência de eventos específicos, prevendo uma união sem precedentes das relações mundiais e dos sistemas econômicos, que originará uma nova autoridade com influência em todos os assuntos globais. Mas assim que o mundo alcançar essa nova união e declarar paz e segurança, a humanidade estará à beira do caos e eventos naturais sem precedentes que dará início a um período de morte e destruição que, conforme previsto, acabará com 2/3 da população mundial. Por isso, se realmente estamos próximos ao fim dos tempos, então deve haver evidências de que os eventos proféticos restantes previstos estão se dirigindo para acontecer bem diante de nossos olhos, anunciando uma tempestade completa de mudanças globais diferentes de qualquer outra época da história. Então, teria o início do fim já se iniciado? A base para uma mudança global sem precedentes verdadeiramente existe? As profecias restantes dentro da antiga linha do tempo prevêem múltiplas camadas de eventos para o início naquilo que é frequentemente citado como período de tribulação ou fim dos tempos. A primeira camada de mudança global convergente é o início das guerras e rumores de guerras, que resultam na remoção da paz na Terra. Jesus está dando sinais que indicam que sua volta está próxima, sua segunda volta. Alguns deles são ouvir falar de guerras e rumores de guerra. Mas esse ainda não é o fim. E ele continua, se levantará nação contra nação e reino contra reino. Mas essa expressão em particular, nação contra nação e reino contra reino, é, na verdade, uma expressão hebraica e significa guerra mundial. Jesus disse que guerras mundiais seriam o sinal do início do fim. E haverá algumas guerras muito grandes que acontecerão em grande escala. Reconheceremos biblicamente que é dessa forma que as coisas estão acontecendo. Não estamos falando em eventos isolados. Estamos falando de guerras em nível global. Muitas guerras espalhadas pelo mundo. Assim, o mundo todo está essencialmente em guerra e rumores de muitas outras guerras que se iniciarão. Estamos começando a ver mais guerras agora e rumores de guerra iniciando ao redor do mundo do que em qualquer outra época. Na verdade, muitos dos conflitos que vemos hoje estão associados com a propagação do terrorismo mundial e a ameaça de ataques que podem acontecer em qualquer nação a qualquer momento. Diferentemente de guerras regionais, esta nova ameaça agora afeta quase qualquer pessoa no planeta e em muitos aspectos está diretamente relacionada a um conceito inédito da humanidade, vivendo em um estado onde a paz é dissipada de nossas sociedades, sendo substituída pelo medo. Quanto mais esses terroristas radicais ameaçam o mundo afora, mais pessoas se amedrontam. Veja, a polícia vigiando, segurança massiva, os aeroportos têm medo que bombas explodam em escolas infantis, em igrejas, em ônibus, e então quanto mais isso acontece, mais a paz está sendo ameaçada. As coisas têm piorado. E começamos a ver um clamor global dos governos mundiais para trabalhar em conjunto de forma a proporcionar paz e segurança, dando sinais da necessidade de uma mudança dramática. Mas frequentemente mudanças ocorrem por necessidade. E de acordo com a sequência de profecias restantes, a necessidade está bem próxima.
realmente está acabando? É isso que você quer saber, certo? Ou talvez esteja apenas matando o tempo. Espero que não. Essa é a última coisa que você tem. Tudo o que você viu até agora já passou. Coisas que já deveria saber. E aqueles avisos sobre guerras e rumores de guerras são todos verdadeiros. As coisas mudaram rápido naqueles anos finais. Havia tantos conflitos naqueles dias que as pessoas pararam de observar. Paz era algo que agora existia apenas em nossas lembranças, substituídas por ilusões de progresso. Fomos consumidos por nossa cegueira. Outras gerações podem ter notado, mas nós não. Não a última geração. Conflitos e mudanças são as coisas em que todos nascemos. Isso não é normal? Não é assim que a vida era para ser? Mesmo quando o mundo começa a girar fora do controle, como poderíamos saber que este era somente o princípio das dores? Tudo desse ponto em diante é o seu futuro. Há uma guerra prevista em particular que pode ser o catalisador que leva a demanda para essa mudança. Um conflito que as escrituras proporcionam em detalhes tão surpreendentes que é como se os eventos fossem registrados por uma testemunha ocular, nomeando até os países envolvidos, descrevendo alianças políticas e as razões pelas quais esses conflitos aconteceriam e o fato arrepiante de que esse conflito durará apenas um dia. Os detalhes adicionais acerca deste evento futuro são descritos de tal forma que surpreende muitos teólogos, não por causa dos terríveis acontecimentos que cercam esse conflito em particular, mas sim porque muitos acreditam que os tambores de guerra que dariam início a esse conflito já podem ser ouvidos. Os detalhes escritos há mais de 2000 anos apontam para Irã, Síria, Líbia e, surpreendentemente, a Rússia, unindo-se nos últimos dias para atacar Israel. Algumas décadas atrás, os cenários acerca dessa guerra assustaram estudiosos, pois a ideia de nações como a Rússia aliarem-se ao Irã para atacar Israel parecia politicamente improvável, se não impossível. Mas nessa última geração, as coisas mudaram. A Rússia tem uma presença islâmica muito forte nas repúblicas do Sul. Alguns acreditam que isso só envolve as repúblicas do Sul da Rússia. Outros estudiosos da Bíblia dizem que será a Rússia em si que se unirá ao Irã e com alguns outros países nesse ataque a Israel, um deles sendo a Líbia. O que é interessante nos últimos anos, desde a morte de Muammar Gaddafi, é que a Líbia se tornou mais islâmica. E você pode ver como uma nação igual a essa se envolveria num ataque a Israel. Na verdade, nas últimas décadas, a Rússia tem abraçado cada vez mais uma posição anti-ocidental em muitas diretivas políticas e econômicas e continua a construir novas relações com as mesmas nações listadas nas escrituras, incluindo o Irã. Na realidade, a Rússia já vem usando bases militares iranianas para lançar ataques aéreos no Oriente Médio.
Essas duas nações têm trabalhado em conjunto para construir novas usinas nucleares iranianas e centrífugas. Também já se sabe que a Rússia fornece estoques de mísseis e armas para seus inúmeros islâmicos e anti-israelenses aliados. Isso é definitivamente uma sequência de eventos políticos alarmantes que muitos hoje nunca poderiam ter previsto. E mesmo assim, milhares de anos atrás, foi dito que isso aconteceria, mesmo antes de interesses tão comuns juntarem esses aliados, tais como pontos de vista do mundo formados pelo islamismo e a Frente Unida contra a recém-formada Israel existisse. Por conta disso, agora podemos ver com facilidade por que nações como Irã, Síria e Líbia estariam envolvidas nessa guerra. Mas por que a Rússia? Apesar de terem uma presença islâmica crescente na nação, claramente não é tão influente como vemos em outros estados islâmicos. Porém, surpreendentemente, as escrituras nos dizem o porquê. As nações se configuraram exatamente como Deus determinou. A razão para a guerra é que esse líder na Rússia reconhece que Israel tem algo importante. Israel tem algo que o líder da Rússia quer. E eu acredito e conheço muitos professores de profecias bíblicas que acreditam que por muitos anos isso será relacionado à energia nuclear. Parece existir muita verdade nisso. Recentemente, Israel descobriu bolsas de gás natural enormes. Uma descoberta que poderia potencialmente mudar o foco do poder econômico da Rússia e de muitos outros estados islâmicos da região para Israel. Atualmente, sabemos que a Rússia fornece quase todo o gás da Europa. Aí, se o líder da Rússia ameaça, sabe, vou fechar seu fornecimento nesse inverno se não cooperar comigo. Mas Israel descobriu agora uma bolsa de gás enorme, uma das maiores que o mundo jamais tenha visto. E parece que há negociações agora. Israel está em negociação para possivelmente abastecer a Europa através de Chipre. Se isso acontecer, se Israel começar a fornecer a Europa com gás, só posso imaginar o que o líder da Rússia pode fazer. Exagero? Na verdade, não. Houve tempos em que a Rússia, de fato, ameaçou reduzir ou interromper o fornecimento de gás para diversos países por influências políticas. E a história ensina que as guerras são frequentemente travadas por recursos naturais, incluindo quando os Estados Unidos invadiram o Iraque nos anos 90 para ganhar controle sobre a produção de petróleo. Na verdade, não apenas o crescente setor de energia de Israel afetaria diretamente a economia russa, mas muitas nações do Oriente Médio, especialmente o Irã, veriam isso como uma ameaça direta à segurança nacional. Então é lógico que um ataque preventivo que envolve o suporte da Rússia de alguma forma pode facilmente vir a ser concretizado. Mas com todas as guerras e rumores de guerras acontecendo nesses últimos dias, por que a linha do tempo profética enfatiza esse conflito em particular? O que faz dessa guerra uma peça tão crucial para o cenário do fim dos dias? E a forma descrita na Escritura que aconteceria num único dia, quando esse conflito será resolvido num único dia. E a forma como Ezequiel 38 descreve essa batalha, com fogo e enxofre, destruindo aqueles que estiverem contra Israel, incluindo aqueles que estão no litoral. E quando esse fogo vier, você tem as pessoas vindo contra Israel e instantaneamente jogando suas armas, e essa ideia de morte instantânea. Parece estar falando de um tipo de vaporização nuclear, onde as pessoas são impactadas com explosões nucleares. Então, podemos muito bem ter a primeira referência de armas nucleares sendo usadas nas Escrituras. Uma guerra nuclear. Um evento que nunca ocorreu entre as nações do Oriente Médio em qualquer período da história. Essa conclusão, para muitos escatologistas, pessoas que estudam teorias sobre o fim do mundo, não é sensacionalista como se pode pensar, especialmente quando considera-se o que as Escrituras descrevem que acontece após o fim desta guerra. O que é interessante é que Ezequiel 38 é um dos poucos lugares na Bíblia que descreve o cenário pós-batalha.
onde falam para eles deixarem os corpos por 7 meses, e ninguém deve tocar os corpos por 7 meses, e então profissionais devem vir e juntar os corpos. Talvez haverá algum tipo de contaminação nuclear que se desenvolveu por causa dos tipos de armas e o fato de que as pessoas que farão a limpeza não podem limpar de imediato. Isso parece muito com o ADM, Manual de Como Tratar um Conflito de Armas Biológicas. E não é só isso. O lugar onde foi previsto que ao menos uma explosão aconteceria, onde os corpos são deixados por 7 meses após a população ser dizimada por morte instantânea, também é citada nas antigas escrituras. Um lugar que é dito que nunca mais será habitado. Uma cidade que a profecia dita que se tornará um montão de ruínas. Damasco, Síria. Estamos olhando para uma época onde hoje Damasco é uma cidade com mais de 1 milhão de pessoas. A Bíblia nos diz em Isaías, no capítulo 17, versículo 1, que haverá uma época nos últimos dias que diz que algo acontecerá em Damasco que deixará a cidade inabitável para sempre. Isso mudará a situação política dos judeus para sempre. Não é difícil de imaginar o inevitável clamor global após tal evento ocorrer, que será a gota d'água para implementar novas mudanças políticas para evitar que tal evento jamais ocorra novamente. Mas isso é só o início do fim. Enquanto os sinais que se espalham sobre guerras e rumores de guerras aterrorizam cidades ao redor do mundo, há ainda outra parte da profecia que tem se convergido simultaneamente diante dos nossos olhos. Que já afeta você diretamente. O sistema financeiro global. A estabilidade do nosso sistema já é de grande preocupação para a maioria dos governantes ao redor do mundo e muitas vezes supera os temores da guerra moderna. Afinal, o dinheiro é aquilo que verdadeiramente controla os aspectos reais do nosso mundo, incluindo a habilidade de criar guerras e cuidar de populações em crescimento. Por isso, se guerras e rumores de guerras já não fossem suficientemente desafiantes, o que as escrituras dizem relacionado à economia mundial durante os últimos dias é ainda pior. Em vários registros antigos que compõem a linha profética do tempo, incluindo aquelas encontradas no livro do Apocalipse e os pergaminhos do Mar Morto, avisa que quando a paz for removida da terra, a última geração observará um colapso econômico global. As escrituras proféticas falam sim sobre a situação econômica do planeta. O que na verdade descrevem é uma situação muito ruim, onde as pessoas não terão dinheiro suficiente nem mesmo para comprar um pedaço de pão no fim do dia, onde as economias ao redor do planeta vão desmoronar. Tudo gira em torno do sistema financeiro mundial. O colapso desses sistemas causará uma queda na qualidade de vida, a qual muitos já se acostumaram. Quando se trata disso, a maioria concordará. A instabilidade econômica é uma ameaça que a maioria das pessoas hoje temem mais do que a ameaça de terrorismo radical. Nós estamos vendo uma união das nações que está falhando em seus sistemas financeiros. Nações estão com dívida, moedas se desvalorizando. Então, essa é uma situação que agora começamos a ver acontecendo ao redor do planeta. As economias ao redor do mundo estão começando a falhar. Elas estão sendo alimentadas artificialmente por nações, imprimindo montões e montões de dinheiro que não se baseia em nada substancial como o ouro, baseando-se só no fato de que temos notas promissórias. A verdade assustadora é que a base da estrutura financeira do mundo vem falhando já faz um tempo. E muitos acreditam que as indicações para um colapso econômico global já começaram. Esses não são eventos isolados, mas mostram um futuro que muitos acreditam não ser mais possível evitar. Mas a última geração não sentirá só a instabilidade econômica global em declínio eventualmente desmoronar. Mas virá um dia específico quando os sistemas econômicos mundiais vão desmoronar por completo
em um único dia. Em toda a história da humanidade, nunca houve uma situação onde fosse remotamente possível ter um colapso econômico no mundo todo. Nunca pensamos que esse colapso poderia acontecer mundialmente, não num só dia, mas hoje, com o advento da tecnologia, através de números, através de computadores, através de transferências financeiras, não há nada tangível como havia por milhares de anos. Essa é a única época em toda a história do mundo onde temos uma única economia mundial. Na verdade, até algumas gerações atrás, esse conceito foi considerado ridículo. Por exemplo, depois da Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos estavam crescendo economicamente, a Europa ainda estava na depressão econômica. Vários países e regiões muitas vezes passaram por períodos de prosperidade e declínios econômicos que normalmente não estavam relacionados com a situação financeira dos outros. Mas hoje tudo mudou. Nós agora criamos o exato sistema financeiro global que os registros proféticos previram que existiriam nos últimos dias. A criação de um único sistema econômico global. E exemplos de como a economia global entrará em colapso podem ser vistos agora. Bom, você vê um exemplo bem pequeno no nosso mercado de ações, no Nasdaq e no mercado de Hong Kong. Então, quando eles têm um dia muito ruim e, digamos, eles caem, eles afundam num dia. Você vê o efeito dominó em todo o mundo e em todos os outros mercados. Mas imagine que isso não seja só uma pequena queda de uma porcentagem, mas literalmente um colapso absoluto. Esse efeito dominó aconteceria pelo planeta todo, imediatamente em todos os países. Esses são os tipos de efeitos de que falamos. Isso não poderia acontecer em nenhum outro período na história. Nós vemos isso em aplicações do mundo real com muita frequência. Um mercado quebra e dentro de 24 horas essa queda ecoa ao redor do mundo conforme cada mercado abre. Até que virtualmente todos os mercados do mundo tenham afundado e graças ao avanço moderno da comunicação global, isso resulta em pânico global imediato. A ironia é que, economicamente, é a busca da unidade global por meio da tecnologia que, no final, será a nossa própria ruína. A economia mundial é muito frágil. E não é preciso muito para subvertê-la. Não precisaria de muito para o mercado de ações colapsar e toda a economia, do jeito como funciona, mudar. Existem algumas pessoas que querem ser otimistas, que pensam que podemos reestruturar a economia, podemos reestruturar os salários das pessoas, podemos apagar algumas dívidas, mas estamos muito além disso. Não é nem concebível que essa dívida possa ser paga. Por causa do volume de dívida que existe atualmente no mundo todo, incluindo nos Estados Unidos e os dividendos de todos os povos desses países, um colapso numa escala global é absolutamente inevitável. Isso é inevitável. Não há possibilidade de não acontecer. Espera. Eu tenho que te contar. Eu costumava ser exatamente como o mundo. Eu era o mundo. Procurando os grandes prazeres e luxúrias que ele tinha para me oferecer. Imersa na busca de celebração infinita. Mas, na verdade, estávamos nos distraindo da verdade. Isso por todos os confortos que o mundo tem a oferecer, que duram apenas um momento. Assim consumimos uma distração para cada momento de nossas vidas, esperando que, de alguma forma, isso pudesse durar para sempre. Na verdade, desprezamos a fadiga sem fim de preencher nossos dias, sabendo que não podemos deter o inevitável. Então, qual é o valor que tem algo que não dura?
assim, eu fiz o que todos nós fazemos. Eu encobri meu medo com distração. Ah, sim. Os mercados globais colapsaram, conforme ele disse. E todos os sonhos de sucesso e luxúrias que buscávamos começaram a morrer, substituídos por amargura. Mas, em vez de vermos que foi por nossas próprias mãos que tudo isso sobreveio sobre nós mesmos, culpamos Deus por nosso sofrimento. Mas como a humanidade pode culpar alguém que ela não acredita que existe? É provavelmente por isso que as coisas ficaram piores. E embora esteja previsto que uma mudança global está se aproximando, muito do que parece ter sido causado por nossas próprias mãos, ainda há outra camada na linha do tempo profética, que nos mostra as provas que os últimos dias se aproximam. A concentração de eventos catastróficos naturais, diferentemente de qualquer coisa que já havíamos visto antes. Com respeito a essas especificações, a Bíblia diz: haverá sinais nos céus. Na verdade, no contexto, a Bíblia diz: haverá sinais nos céus e épocas na terra que os oceanos e mares esbravejarão. A Bíblia diz que os homens desmaiarão de terror, apreensivos com o que virá ao mundo. O contexto é profundo, é uma sucessão rápida de eventos globais que serão, com certeza, cataclísmicos. Uma coisa que é muito dita e mal interpretada com frequência refere-se aos desastres naturais que acontecerão no fim dos tempos. Sem dúvida, um dos sinais mais comuns e discutidos sobre o final dos tempos é o aumento dramático de terremotos ao redor do mundo. Algo que em tempos geológicos seria estatisticamente sem precedentes se realmente estivesse acontecendo durante o que muitos acreditam ser a última geração. Que nos últimos dias haveria um aumento e grandes terremotos. Jesus usou uma expressão que significa grandes terremotos em lugares incomuns. Nós estamos vendo coisas relacionadas, por exemplo, a grandes terremotos, a grandes tufões e coisas que na natureza você pode sentir que elas estão se desfazendo. E ainda, se você observar de uma forma natural, dirá que isso é devido ao aquecimento global ou que é devido à má administração do homem na Terra. Mas a Bíblia diz que nós chegamos ao fim. Isso é exatamente o que veríamos. O que, por falar nisso, isso antecede o envolvimento do homem. As Escrituras nos dizem que terremotos, especificamente terremotos, aumentarão em frequência e em intensidade. Agora, elas descrevem o padrão de terremotos como dores de parto. Mas a ideia aqui é quando descrevem como dores de parto. Muito tem a ver com eventos do tipo desastres naturais como terremotos, e guerras e fome, e nós sempre tivemos isso. Então as pessoas perguntam como agora é diferente de antes. O que você tem é, com as dores do parto, você tem um aumento na frequência e na severidade. Ao mesmo tempo, há um aumento na intensidade, na frequência da combinação de outros eventos. Então veja, temos todos esses outros eventos surgindo ao mesmo tempo. Mas espere um momento. A US Geological Survey, ou a USGS, não registraram que isso não está ocorrendo? Que nenhum aumento nos números de terremotos foi detectado ao redor do mundo? Por ser um tópico muito discutido, a USGS deu uma entrevista coletiva dizendo que isso não estava ocorrendo. Como resultado, nós, na verdade, decidimos pegar os dados da USGS com milhões de pontos de dados, gastamos meses baixando-os e analisando-os, computando-os e estudando-os. Os resultados foram alarmantes. Apesar do que você pode ter ouvido no passado, esses são os dados compilados do USGS dos últimos 100 anos. Lembre-se que não estamos falando dos milhões de microtremores que agora podem ser detectados através da distribuição de inúmeros sensores sensíveis.
mas dados rigorosos dos maiores terremotos que podem ser sentidos por pessoas de 6,3 ou mais na escala Richter, que poderiam ser facilmente detectados nos sensores no início do século XIX de praticamente qualquer lugar no mundo. Esses dados mostram o que o SGS e outras organizações não querem que você veja. Eles mostram que os terremotos estão aumentando em intensidade e estão aumentando em frequência. Essa é a exata descrição do que foi profetizado. Não acredito que o SGS estava mentindo intencionalmente para o público. Eu acho que eles estão em negação de seus próprios dados. De fato, nos últimos anos, alguns sismologistas vieram a público para admitir que, na verdade, há um aumento no número de grandes terremotos mundialmente. E até revelaram casos onde acredita-se que grandes terremotos causaram terremotos adicionais. Contudo, muitos acreditavam que não havia com o que se preocupar para apresentar esses dados através de mídias públicas oficiais. Mas há razão para preocupação. E mesmo os detalhes proféticos dentro das escrituras insinuando que essa mesma ocorrência é o catalisador para mais sinais celestiais sem precedentes e eventos que surgirão. Essencialmente, profecias sobre os dias finais prevêem que as estrelas escurecerão, a lua ficará vermelha como sangue, o sol escurecerá como se tivesse sido coberto por panos de saco. Sinais inconfundíveis que não serão apenas em certas regiões, mas sim globais na natureza. O que eu percebi é que a lua era vermelha como sangue quando se olha para ela por uma camada de cinzas. Isso foi bem documentado. E também o sol parece ter sido coberto com panos, como uma camada de cinzas, onde nas escrituras um evento que fala de tal coisa acontecendo existe. Bom, é o Apocalipse capítulo 9. Este capítulo 9 diz que a fumaça subirá como em uma grande fornalha, e então ela cobrirá o sol, a lua e as estrelas. E o que poderíamos esperar dos detalhes dentro da linha do tempo profética, nos é dito o que exatamente causa esses sinais. Fumaça que sobe da terra, causada por um aumento em terremotos que causou vulcanismos sem precedentes. Os dados dos terremotos são um precursor de algo que ainda é mais devastador. Isaías fala sobre vulcanismo no mundo todo. Vulcanismo que joga cinzas no ar. É interessante quando você ouve cientistas falando sobre erupções do Yellowstone, mas só está ali, só está borbulhando. Não é questão de se vai explodir, é de quando vai explodir. E quando isso acontecer, bom, tantas cinzas sairão dele que vai cobrir toda a América do Norte como se fosse um cenário de inferno nuclear. Ou seja, vai cobrir tanto que o sol escurecerá. E claro que a fumaça ali, e você olha para a lua, como está a lua? Parece vermelha como sangue. Então, na verdade, podemos observar, isso se chama ciência, não é? Quando você observa, podemos observar o que acontece quando a lua é vista através de cinzas. Ela se torna vermelha como sangue. Quando o sol é visto através de cinzas, parece coberto por panos. E olha para as estrelas e não as vê, porque não são suficientemente brilhantes para vê-las. Você olha para as fotos de erupções vulcânicas que aconteceram na Islândia e se pode ver que o sol está bem escurecido. E além dos milhares de vulcões em todo o mundo que poderiam potencialmente ser acionados por um aumento em magnitude e frequência de grandes terremotos, a erupção de um supervulcão também facilmente faria o serviço. E embora os pesquisadores pareçam dar muita atenção àquele abaixo do Parque Nacional Yellowstone, nos Estados Unidos, ele não é o único. E nem todos os supervulcões estão em terra também. Na verdade, há outro que os pesquisadores estão atualmente estudando, e esse é chamado de Maciço de Tamo, localizado no Oceano Pacífico. É atualmente o maior vulcão já descoberto na Terra.
Esse vulcão embaixo d'água é do tamanho do estado do Novo México e estava escondido bem embaixo do nosso nariz. O mais preocupante não é somente que 90% dos vulcões do planeta parecem estar localizados debaixo d'água, mas que a maioria ainda não foram descobertos. Isto leva a uma grande probabilidade de que mais supervulcões ainda desconhecidos aos pesquisadores estão ativos e escondidos nas profundezas dos oceanos. A erupção de um supervulcão embaixo do oceano é, na verdade, descrita como parte da linha do tempo profética em Apocalipse. Agora, se isso acontecer, destruirá uma boa porcentagem dos peixes no oceano e as criaturas lá. Assustadoramente, durante o período de guerras e rumores de guerras, instabilidade econômica e aumento de terremotos, o Apocalipse realmente prediz não somente sinais nos céus e desastres na terra, mas também um que acontece debaixo d'água, que é tão devastador que resulta na morte de 1/3 de toda a vida marinha nos oceanos. Algo que vários pesquisadores em vários campos da ciência concordam que poderia ocorrer com a erupção de um supervulcão submerso, já que o gás vulcânico e os detritos, sem dúvida, consistem de grandes quantidades de produtos químicos tóxicos e dióxido de enxofre, que é mortal para a maioria da vida marinha, especialmente quando viaja com as correntes oceânicas. Então, o que vemos novamente nas últimas centenas de profecias são várias estruturas se unindo com base na linha de tempo profética futura. Nós vemos que o mundo estará tomado pelo medo, a paz removida do mundo. Nós vemos guerras mundiais surgindo pelo mundo todo e rumores de mais guerras. Vemos situações econômicas por todo o planeta onde países estão em colapso e eles terão que fazer algo sobre isso. E vemos um aumento na atividade tectônica, na atividade de terremotos por todo o planeta. Vemos o percurso de todas essas estruturas acontecendo. Mas conforme todas as peças do quebra-cabeça profético se juntam, qual é o panorama completo? Aonde tudo isso leva? A linha do tempo profética afirma que o desdobramento desses eventos, a convergência de conflitos globais, colapso econômico e desastres naturais sem precedentes, não é, na verdade, o fim, mas, em vez disso, completará a base necessária para uma mudança global rápida, diferente de qualquer outro momento da história. Mudança que leva à ascensão de um governo único mundial. O Apocalipse fala sobre essa ideia de que há um tipo de governo global. E nós vemos no nosso mundo de instabilidade onde há esse desejo de nos ligar por seguridade. Quando todas essas coisas convergirem, o mundo clamará por paz e segurança. Eles vão querer ser protegidos, vão querer liberdade econômica. Eles precisam de uma nova ordem mundial. Há uma sensação no mundo por muitas pessoas de que existem tantas áreas diferentes atualmente girando fora de controle. O secretário de Defesa Chuck Hagel falou como o caos global parece ser a nova regra. Em outras palavras, há esse sentimento de instabilidade. E da instabilidade, as pessoas normalmente querem estabilidade. E do caos vem a ordem e as pessoas procuram por algo que proporcione isso a elas. A mudança normalmente vem da necessidade. E a ideia de um governo global, na verdade, está em discussão já há algum tempo entre líderes mundiais. A base para esse novo sistema já existe. O melhor exemplo disso hoje são as Nações Unidas, que foi formada em 1945 como resposta à Segunda Guerra Mundial e ao clamor para prevenir que tais atrocidades jamais aconteçam novamente. Acreditava-se que se o mundo trabalhasse em conjunto, poderíamos acabar com o conflito e a instabilidade. Uma ideia que até hoje muitos líderes ao redor do mundo levam muito a sério como a única solução a longo prazo para a sobrevivência da humanidade. E esse conceito tem mudado o cenário político por décadas, quer você saiba ou não. Então a única solução lógica é, na verdade, parte da linha do tempo profética. Ela fala de uma única ordem mundial, ou um governo mundial. Isso não significa que haverá só uma nação na Terra.
Todas as outras nações ainda estarão ali, e todos os presidentes e todos os ministérios estarão ali. Contudo, haverá uma autoridade predominante, uma lei predominante que se aplicará a todas as nações. Acredita-se que essas ideias não são nada além de uma teoria da conspiração radical. Esse sistema já está ativo e bem representado pela União Europeia, concebida e formada principalmente em nome da estabilidade financeira. Muitos países da Europa se uniram, ainda mantendo seus próprios líderes, influências culturais e fronteiras. Contudo, adotando uma nova moeda universal para dividir entre eles. Mais importante ainda, criaram um novo sistema judiciário e autoridade que podem suplantar a vontade de cada país em particular. A formação da ONU e da União Europeia não só são a própria personificação do que a profecia previu que aconteceria nos últimos dias, mas esse modelo, em nome da paz, segurança e estabilidade, seria eventualmente aplicada em escala global. E há um consenso de que estamos prontos para isso. Se fosse no passado, estaríamos mais independentes, mais livres. Mas agora, por causa da situação do mundo, estamos dispostos a aceitar uma nova ordem, uma nova maneira de fazer as coisas. Mas, se estamos vivendo nos últimos dias, deverá haver uma mudança política radical acontecendo agora. E, certamente, um superpoder como os Estados Unidos, que se envolve em peso nos assuntos mundiais, estaria comprometido com essa mudança na agenda. Se é isso que você acha, bem, você está errado. Uma das maiores autoridades em supervisão que temos hoje é quem controla a internet. Quem controla a internet controla e pode limitar o que você diz. Agora, tenha em mente que quase todas as transações de negócios no planeta são feitas pela internet. Então, quem controla a internet, direta ou indiretamente, controla a economia mundial. Então, isso é um passo do controle financeiro global. Os Estados Unidos são sempre referenciados como o pai da internet. E desde a sua criação no final dos anos 70, os Estados Unidos têm monopolizado virtualmente o desenvolvimento de todas as novas tecnologias da web e, para a maior parte, define e controla as tecnologias e leis que governam sistemas bancários, transações financeiras para todos os negócios baseados na web e varejo e permite liberdade de expressão que é protegida pela Constituição dos Estados Unidos. Imagina-se que uma nação com tanta influência sobre a internet continuaria a reter o máximo de controle possível. Mas, através de discussões a portas fechadas entre o governo e influências externas, os Estados Unidos recentemente decidiram desistir desse controle para uma organização privada chamada ICANN, que a maioria acredita que será influenciada pela cooperação global de autoridades reguladoras como a da ONU. E simplesmente entregamos toda a nossa autoridade para terceiros. Por que os Estados Unidos entregariam esse tipo de controle para outra entidade? Isso faz sentido para os governos mundiais. Entenda, os governantes veem nossas transações, eles veem os problemas financeiros, eles veem tudo de uma perspectiva global. Eles veem as nações, economias subindo e descendo, eles veem o terror, eles veem todos os problemas que nós, pessoas, não damos nenhuma atenção. É mais possível que eles já concluíram há muito tempo que não há esperança para cada uma das diversas nações do mundo serem soberanas individualmente. Eles devem cooperar para solucionar esses problemas. Então, quando nós vemos que os Estados Unidos transferiram todo o controle da internet, incluindo toda a informação financeira, para outra entidade, isso não faz sentido para nós, mas faz sentido para as autoridades que estão se unindo agora, porque não pode se unir da noite para o dia. Está se unindo de forma lenta e incrementando valores. Então, no fim, é uma transição muito fácil para os cidadãos da Terra aceitarem. Mas acho que isso já estava sendo praticado faz um tempo. Mas eles não estão fazendo isso porque foi profetizado. Foi absolutamente profetizado. Estão fazendo porque é o que faz sentido para cuidar dos cidadãos da Terra. E a liberdade dos americanos em relação à liberdade de expressão na internet? Bom, muitos acreditam que uma internet globalmente controlada claramente resultará num padrão globalizado controlado do que alguém pode ou não dizer online. Tudo em nome da estabilidade global, é claro. Essencialmente, o que está acontecendo é que os Estados Unidos entregou a habilidade de controlar
a liberdade de expressão dos cidadãos americanos. Isso é nada além de um passo na direção da censura, onde nós podemos ser, no futuro, controlados por outra autoridade. Eles vão nos dizer o que é permitido e o que não é permitido. Ou seja, em outras palavras, se a sua fala, na verdade, não está sob o controle das leis do seu país, está seguindo na direção de um único governo. Mas isso é realmente uma surpresa? Os povos do mundo já estão clamando por mudanças. E mudança é exatamente o que teremos. Eu sinto que existe um desejo e uma prontidão por mudança. A Bíblia diz que quando essa mudança acontecer, infelizmente não será bom. Haverá uma nova estrutura de poder, uma nova ordem da forma de como fazemos comércio, a forma como as alianças políticas das nações estão. Todas essas coisas vão mudar. Eu acho que as pessoas estão prontas para isso, mas não creio que estejam conscientes da eventual ramificação dessas mudanças. Então, quais são essas ramificações? Afinal de contas, muitas pessoas estão começando a acreditar que, teoricamente, isso dará início a uma nova era de igualdade e estabilidade, assim como se acreditava que a formação da União Europeia acabaria com a instabilidade regional, que diminuiu pela metade diante da ascensão de uma nova ordem. Também acreditarão que essa será a solução para que haja paz mundial. Mas, de acordo com a linha do tempo profética, só agora o palco está pronto para a conclusão da profecia e o cumprimento do nosso destino. Esse destino nunca foi forçado sobre nós. Escolhemos por vontade própria. O governo único mundial não era como você esperava. Mas nada nunca é. Não havia nenhuma bandeira nova de unificação das nações ou países sem fronteiras. Não havia nenhum governo malvado que escravizasse ou maltratasse a humanidade. Muito disso, nós mesmos já havíamos feito. Na verdade, era uma união que parecia muito mais natural. Como um despertar global no qual estávamos todos juntos. Em nome da estabilidade, criamos novas uniões e leis de suplantação global que todos acreditavam que nos protegeriam. Acreditamos que a única forma de ter um mundo perfeito era se nós mesmos o criássemos. Mas assim como as tentativas que vemos nas páginas da história antiga, nossa bolha do mundo moderno estava destinada a falhar. Percebi que, apesar do que esperávamos ou queríamos acreditar, o mundo é uma prisão e estamos todos sentenciados à morte. Então, foi só após perder tudo e todos que eu percebi que o mundo não pode me salvar. Nunca poderia. Mas mesmo em meio às trevas, existe luz. E foi quando eu deixei minha vida para trás que consegui encontrá-la. Um caminho e uma verdade que finalmente me libertariam dessas correntes. Mas o mundo... Bem, o mundo ainda estava em cativeiro. Então, as pessoas buscaram levantar uma nova esperança que salvasse todos. Mas, na verdade, estávamos buscando nossa própria morte.
Com a fundação estabelecida, a profecia avisa que o mundo buscará um novo líder que possa solucionar todos os nossos problemas. Essa pessoa é descrita por muitos nomes nas Escrituras, mas você provavelmente o conhece melhor como o Anticristo. A Bíblia nos dá uma imagem de como o fim dos tempos seria de uma forma bastante clara. Estaríamos em direção a um governo mundial único e, eventualmente, um homem se levantará e a Bíblia o chama de anticristo, chamado de besta, e no livro de Daniel também chamado de o pequeno chifre. Tem inúmeros nomes. Eu acredito que o mundo irá, por vontade própria e alegremente acolher esse homem com um plano. O homem que resolverá muitos dos problemas que vemos e não faltará problemas para resolver. Não faz muito tempo, um porta-voz da União Europeia disse: nós precisamos de um líder neste mundo para resolver esses problemas. Não importa se esse líder é o diabo ou um santo. Essa pessoa continuou dizendo: nós precisamos de um líder. E essa não é uma afirmação interessante, porque a Bíblia fala no Novo e Velho Testamento: o mundo clamará, ouça isso, por paz e prosperidade. É isso que o mundo quer. O mundo quer paz e o mundo quer dinheiro. Quando olhamos para isso, biblicamente vemos esse homem em cena numa época em que o mundo está em grande perplexidade. E parece que estamos definitivamente chegando nessa época de grande perplexidade. Na verdade, o anticristo não aparecerá até que haja catástrofes acontecendo, desastres acontecendo pelo mundo e também quando realmente há um vácuo para a liderança mundial. Contudo, biblicamente, isso é exatamente como deve acontecer. Pode parecer difícil imaginar um líder sendo votado e que substituirá todos os outros. Mas a história nos ensina que em tempos de tumulto, medidas drásticas são sempre tomadas. Breve, o mundo todo não só acolherá esse homem subindo ao poder, como demandarão isso. Essa mensagem será dada de maneira que cada um ouvirá o que tem que ouvir. E, de novo, tudo isso se encaixando. E veremos isso sendo executado de forma rápida. Quanto mais perto chegarmos do tempo do anticristo, tudo isso se encaixa. Imagine se você pudesse unir o mundo e deixá-lo por igual, belo, justo. Eu acredito que muitas das crises e guerras finalmente abrirão um caminho para um Salvador vir e dizer: é dessa forma que o homem pode evoluir mais em união, em justiça econômica, honestidade, em direitos humanos para todos. Vai soar tão bem que será irresistível. E apesar disso, a linha do tempo bíblica prevê que este anticristo de fato estabelece novos tratados de paz no Oriente Médio com Israel e também implementa novas soluções globais ou aumento de estabilidade. É por um curto período onde paz e segurança não são nada mais que uma ilusão. Finalmente as pessoas podem dizer paz e segurança. E quando começarem a dizer paz e segurança, ali é quando a súbita destruição virá. Os últimos eventos dentro da linha do tempo prevêem que a verdadeira agenda do anticristo será revelada em poucos anos após assumir o governo, parecendo mudar leis e políticas, e de acordo com a profecia, os líderes do Oeste não mais o apoiarão. O Apocalipse também descreve um momento por vir em que haverá uma dramática batalha final com os reis do leste, marchando em direção a Israel para se envolverem em um conflito contra o anticristo naqueles dias. O que é interessante na descrição dos reis do leste é que é descrita como um exército de 200 milhões de homens. E de fato só há 2 exércitos no mundo todo que podem ter um exército desse tamanho, ambos sendo no leste, um sendo a Índia e o outro a China. De fato, havia um general chinês que falou que seria possível para eles levantar um exército, e ele citou 200 milhões de homens, que ele poderia levantar numa possível guerra. E também vemos que o crescimento populacional também convergiu em nossa tecnologia moderna para permitir um exército tão grande. Para realmente marchar para Jerusalém, no passado devem ter pensado: é só uma maneira de falar? Não, realmente são 200 milhões. Uma afirmação arrepiante da China que um exército de 200 milhões de soldados pode ser levantado para a guerra.
E esse é o número exato de soldados da antiga profecia, que prevê que marchará do leste para guerrear contra o anticristo nessa aliança de nações, numa batalha chamada Armagedon. Uma guerra para acabar com todas as guerras. Quando as coisas chegarem a este ponto, após anos de colapso econômico, fome, desastres naturais sem precedentes, a Bíblia diz que aproximadamente 3/4 da população mundial morrerão e nossa era moderna terá verdadeiramente chegado ao fim. Mas hoje, mesmo com as 500 últimas profecias que parecem se encontrar diante de nossos próprios olhos, muitas pessoas estão ignorando os avisos. Às vezes eu olho para minha TV e quero gritar com o apresentador ou com a pessoa que está na TV para tentar chamar a sua atenção sobre a sua análise do mundo. Mas então percebo, a mídia é tão cega quanto a cultura que eles estão liderando. Eu sempre digo a frase cego guiando cego. É um mundo dirigido pela mídia que é cega. E o mundo que o segue é cego. E o que eu quero dizer é que eu não quero ser mau. Mas há um caminho que o mundo está seguindo, que a Bíblia diz, há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. E então há um caminho na direção que Deus traçou. Eu vejo um mundo cego sendo guiado por cegos. Eles têm um cronograma. De acordo com a visão do mundo deles, serve um propósito. E para aqueles que são permissivos com isso, bom, nós não podemos competir com isso. É lindo, tem a luz certa, tem o som certo, tem o hype certo. Eles realmente acreditam que o que oferecem é a resposta. Isso é, podemos fazer isso com os humanos. Podemos nos unir e criar nossa própria utopia, o que não é novidade. Podemos criar a nossa própria república como um império governamental mundial centrado em um homem. E podemos fazer isso com o nosso próprio esforço. Nós podemos fazer isso. É um embelezamento moderno de uma antiga ideia. E cada uma dessas ideias falharam. E sempre falhará. Mesmo hoje, seria difícil para alguém prever de forma correta o estado do mundo dentro de alguns anos, muito menos daqui a milhares de anos no futuro. E ainda assim, contra todas as probabilidades, estamos no caminho de ver o cumprimento das profecias conforme foi predito na linha do tempo profética bíblica milhares de anos atrás. Assim como os discípulos há 2000 anos, queremos saber quais são os sinais do fim dos tempos. Quais são os sinais da volta de Jesus? E Jesus respondeu com um número de sinais a observar: falsos profetas, guerras, terremotos. Mas a coisa mais importante que ele disse, e que muitas pessoas não prestaram atenção, é quando ele disse: quando vir essas coisas acontecerem, olhai para cima, porque a vossa redenção está próxima. E a verdadeira chave dessa passagem é todas essas coisas. Então, quando as pessoas perguntam qual é o primeiro sinal que devemos observar que indica o fim dos tempos, é a junção, a combinação de todos os sinais dos quais Jesus falava. Não é um só sinal ou dois sinais, são todos eles. E conforme olhamos o mundo ao redor, nós vemos os sinais que Jesus falava se cumprindo e aumentando em frequência e aumentando em intensidade. É isso que faz a nossa geração única. Através da história, sempre houve guerras regionais, fome e morte. Contudo, a concentração dos eventos proféticos na última geração deixam claro que todas essas coisas não aconteceriam apenas globalmente, mas sim simultaneamente após o renascimento de Israel. Um cenário que nunca existiu na história do mundo. As coisas se desenrolaram de tal forma que, francamente, eu nunca pensei que veria desse jeito. Perigo econômico global. Problemas globais na questão das fronteiras. A violência global. Ameaça de terrorismo global. As coisas das quais a Bíblia nos alertou. Começaram a acontecer ao mesmo tempo em todo o mundo. Nós estamos vivendo na era dos sinais. É impressionante. Nunca passamos por algo assim. Nunca mesmo. O que é empolgante sobre esse momento agora é que essa é a primeira geração em 2000 anos onde há um Estado moderno de Israel que renasceu.
Tudo isso se juntando agora diante dos nossos olhos. Nenhuma das profecias bíblicas relacionadas à segunda vinda de Cristo, isso teve muita validade, no sentido de que poderiam acontecer a qualquer momento, até que Israel se tornou uma nação novamente. Aí vemos a junção de todas as outras coisas: terremotos, pestilências, fome, a combinação de todas essas coisas acontecendo ao mesmo tempo e o mundo se voltando contra Israel, tudo ao mesmo tempo, que também é muito profético. Todas essas coisas estão acontecendo exatamente na mesma hora e em níveis extremos. Eu acho isso muito fascinante. Jesus deu todo o motivo para crer. Quando você pensa nisso, o que mais ele poderia ter feito? O que mais você poderia querer? Mesmo assim, alguns podem pensar se essa combinação levará ao período de turbulência e a segunda vinda de Cristo está acontecendo agora, como muitos teólogos e escatologistas acreditam. Então, por que muitos cristãos estão se negando a ver o início do fim? Simplesmente dizendo que não podemos saber o dia ou a hora. Uma frase comumente repetida que, na verdade, vem do próprio Jesus. Ele disse que ninguém poderia saber o dia ou a hora por causa da desinformação sobre profecias em geral. Muitas pessoas vão interpretar isso para mim. Bom, desde que não podemos saber quanto tempo resta, qual o sentido de procurar por sinais? Mas, na verdade, Cristo nos disse para procurar por sinais. Não é que não saibamos dos tempos e das estações. Quando Paulo mencionou, mas irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que vos escreva, ele está falando daquele padrão profético dos tempos, das estações, das festas do Senhor. As festas do Senhor, ou santas convocações, são datas proféticas antigas ou simulações que foram passadas através das gerações. E as datas da festa se sobrepõem perfeitamente à linha do tempo profética da Bíblia. As Escrituras apresentam 7 festas no total, as primeiras 4 ocorrendo na primavera e prevendo a primeira vinda do Messias. Por exemplo, a primeira festa da primavera, conhecida como Páscoa, previu o dia exato em que o Messias seria sacrificado. Essas festas começam com a Páscoa, mas algo muito especial aconteceu na Páscoa. Foi o dia em que Jesus foi crucificado. Ele cumpriu todos os requerimentos dessa festa. Por exemplo, na Páscoa eles pegavam um cordeiro sem mancha e impecável e usavam para sacrificá-lo pelos seus pecados. Então, todo o simbolismo envolvendo o sacrifício durante a Páscoa, Jesus cumpriu. Até mesmo vindo e se apresentando como o Cordeiro de Deus. João Batista, quando viu Jesus, disse: "Eis o Cordeiro de Deus", e ele não falou em sentido figurado. Então, são 4 na primavera e são 3 no outono. O que temos aqui é um padrão, que as primeiras 4 na primavera foram todas cumpridas na primeira vinda do Messias Jesus Cristo. Mas agora estamos no momento inicial do cumprimento das 3 últimas festas. E é aqui que as coisas ficam interessantes. As festas restantes, todas acontecendo no outono, prevêem a segunda vinda de Cristo durante a última geração. E novas descobertas culturais antigas em torno da próxima festa ser realizada têm abalado a comunidade teológica. A próxima festa a ser realizada se chama a Festa das Trombetas, ou Rosh Hashanah. O que eu acho incrível sobre a festa das trombetas é que é o dia que ninguém sabe o dia ou a hora. Então eles costumavam contar da última lua minguante até a lua nova. Mas a lua nova é apenas uma pequena bananinha no céu e você sempre pode vê-la por volta de 6 até 10 horas da noite. Se não estiver procurando por ela, não irá vê-la. Se estiver nublado, não irá vê-la. Existem todos os motivos pelo qual não veria a lua nova. Então, a menos que pudesse realmente vê-la, não poderia declarar a lua nova. Mas quando 2 pessoas viam, 2 testemunhas, elas iriam para a liderança e uma vez que decidissem, sim, realmente temos a lua nova, então declarariam que a festa das trombetas começaria. Então, quando Jesus estava respondendo à pergunta
quando retornarás? A resposta dele foi: ninguém saberá o dia ou a hora. Ele literalmente estava falando: eu vou voltar na festa que vocês celebram há 1500 anos, que vocês mesmos chamam de ninguém saberá o dia ou a hora. Então concordo que não podemos saber o dia exato ou a hora, mas essa frase foi tirada do seu contexto. Se foi isso que Jesus realmente quis dizer, então estaremos nós destinados a repetir os erros do nosso passado, como aqueles que foram pegos de surpresa durante a primeira vinda do Cristo por volta de 2000 anos. A nova geração dos dias de hoje também está cega aos sinais e avisos que nos cercam. Jesus repreendeu fortemente os fariseus por não saberem a hora em que ele chegaria. Então eles deveriam saber disso. Ele disse: vocês conseguem ler o céu, sabem que hora vai chover, mas não sabem a hora em que eu viria. É por isso que eu acho que devemos levar as profecias muito a sério. Então, no fim das contas, voltamos ao debate original e sem fim. E nos resta uma de duas conclusões. Primeiro, que tudo que vem se revelando até o dia de hoje é mera coincidência. Uma combinação de milhares de eventos através da interação de bilhões de pessoas durante muitas gerações que estão resultando no cumprimento de um dos desafios astronômicos mais improváveis na história do mundo. Ou as profecias são verdadeiras e se originam de uma fonte divina, uma fonte que também promete vida eterna àqueles que rejeitam o mundo para seguir uma verdade maior. Então, se a fonte da profecia é mesmo divina, talvez não estejamos percebendo o ponto principal, a razão pela qual a profecia bíblica existe em primeiro lugar. A finalidade da profecia é para Deus provar que Ele é Deus. Há um conforto em saber exatamente o que vai acontecer conforme você os vê acontecendo. Você não precisa ter medo porque você sabe o que vai acontecer a seguir. Jesus disse: tenho-vos dito isso a fim de que, quando chegar a hora, vocês saberão quem eu sou. E é algo maravilhoso perceber que Deus não deu as profecias bíblicas para nos assustar. Ele nos deu para nos preparar. Nós sabemos o que está por vir e isso nos dá esperança. Esperança. Isso é algo que as pessoas já não têm mais no meu mundo. Poucos entenderão que o cumprimento das coisas que estão por vir nunca foi para causar morte e sofrimento, mas para pôr um fim nisso tudo. Como as gerações e impérios que vieram antes de nós também acreditamos na mentira de que poderíamos fazer um mundo perfeito. Mas como a perfeição poderia vir de nós? Nosso erro foi não perceber que o que buscávamos nunca poderia ser alcançado nessa vida, mas somente na que está por vir. Eu poderia ter ido ao arrebatamento, mas fui inconsequente e fiquei para trás. E agora eles estão vindo. Era inevitável eles me encontrarem, diferente do que no passado. Hoje eu finalmente escolho renunciar à minha vida por Cristo. Ainda que isso signifique que serei torturada e morta. Mas sei que quem renunciar sua vida por Jesus, Ele salvará. Mas, e você? Que ainda lhe resta um breve tempo antes dele buscar sua igreja. Agora que você sabe da catástrofe que este mundo vai virar, o que você vai escolher? Você escolherá renunciar sua vida de verdade? Ou ser inconsequente e se deixar levar pelas vontades do seu coração? A escolha é sua, mas a consequência também.